Estamos ao vivo. Sim, estamos ao vivo. Deixa eu fazer o enquadramento certo aqui. Muito bem, aqui estamos nós, para mais um dia de Academia Podcast. Será que hoje eu consigo colocar o nome aqui? Comentário. Vamos colocar aqui, ó. Espera aí. Academia Podcast. Será que eu consigo fixar esse coisa aqui para ser o... Fixar comentário. Muito bem, pronto, consegui. Está fixado o comentário, Academia Podcast, estamos começando mais um episódio, mais uma live, na verdade, desse espaço que a gente está abrindo aí para conversar cada vez mais sobre podcast, produção de podcast, universo do podcast, mercado do podcast, enfim, tudo isso, certo? Porque aí... E eu não estou fazendo isso não porque eu sei as respostas, né? Na verdade, eu estou fazendo isso porque eu tenho as perguntas, na verdade. E quero entender com a galera e com as pessoas que também têm feito podcasts quais são os dias de luta e os dias de glória, né? De ser um podcaster. Então hoje a gente vai conversar com Alisson Paese, ele que é fundador e também um dos apresentadores, apresentador do Foras de Série, que é um canal muito legal. A gente vai falar muito sobre o canal dele, a gente vai falar muito sobre as adaptações que ele faz, né? Porque a gente entende que cada vez mais os conteúdos, você faz um grande conteúdo, um conteúdo mais fixo e gordo, digamos assim, tipo assim, cheio de conteúdo, para depois você desmembrar esses conteúdos em vários outros, né? E aí você tem diversas plataformas, você tem... YouTube, Spotify, aqui o Instagram também, as lives, o IGTV, enfim. A gente passa, sem dúvida nenhuma, por um processo de inovação e renovação dentro disso tudo. Muitas lógicas serão quebradas, muitas lógicas de produção, muitas lógicas de público, né? O que eu acho que antigamente realmente existia muito uma preocupação com os números, eu acho que essa preocupação começa a ser quebrada, né? Já não são mais os grandes influenciadores, os pequenos influenciadores também começam a ter muita força. Então, enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso. Deixa eu aceitar aqui pelo Foras de Série, para a gente conversar e já convergir tudo para o mesmo caminho, certo? Fala, Alisson. E aí, meu querido, como é que tá? Tudo certo? Tudo bem? Desculpa o atrasinho aí, dei uma enroladinha aqui. Imagina, cara, imagina. É bom, na verdade, né? Até É bom, né? É bom, sabe? Porque você também acaba tendo esse comecinho de live como uma introdução, né? Eu acho que até essa lógica também tá começando a nascer, assim. Tá nascendo, Exatamente. Tá nascendo. Eu tive uma aula esses cara. dias sobre isso e eu vi que eu não fazia quase nada disso, que é esses começos de alinhamento de expectativas, isso é importante mesmo, assim, tá ficando... Mas é aquela história, né? Agora, como a gente tem evidência, tem histórico, aí a galera consegue ter essa análise, né? Antes não tinha como mesmo, né? De live nesse sentido, né? Obrigado. Nosso papo hoje aqui. Porra, uma honra. Eu acompanho o seu trabalho, assim, né? Desde antes da gente se conhecer, desde antes da gente se conectar, assim, uma das maravilhas dessa coisa toda aí de Instagram e de quando você entra em um certo universo, você acaba cruzando pessoas que já estão nesse universo, né? É verdade. Então, eu acho que muito quando eu comecei a pesquisar coisas de YouTube, do canal do YouTube, e também conversas um pouco mais além, conversas que iam além, canais que tinham uma conversa mais a fundo, que apresentavam não só a parte técnica, mas também a parte inspiracional de tudo isso, assim. E aí eu acabei cruzando com vocês do Foras de Série. Cara, me conta um pouquinho do canal, assim. Vamos dar essa introdução e aí a gente começa a deslanchar nosso papo. Quando é que nasceu e como é que foi? Tá. Cara, é uma história muito maluca, eu vou resumir bem ela aqui. Nasceu em 2014, eu ainda estava no mercado financeiro, eu fiquei quase 10 anos na XP, ajudei a construir a corretora, o meu mundo foi... Por um tempo foi esse, né? Porque eu sou um cara de vários mundos, mas por um tempo foi esse. E lá dentro, quando eu estava realmente já um pouco de saco cheio do mercado financeiro e um pouco mais, e querendo juntar, né, minha pessoa física com minha pessoa jurídica, né? Eu queria ser uma pessoa só.
Não queria mais ser o nerd em casa e o pastinha no trabalho. Porra, eu não queria mais isso. Eu nunca quis, né? Mas eu aceitei por um tempo porque, obviamente, foi bom, foi bacana, eu curti pra caralho, mas cansou. E aí eu, cara, comecei ali dentro tentar me reencontrar e achar coisas pra fazer que fossem mais de encontro ao que eu era de verdade. E aí a gente tinha um portal de notícias que é super relevante, que é o Infomoney, a gente tinha ele lá dentro, e aí eu fui pra lá, me realoquei lá dentro e falei, cara, aqui sem dúvida é o que tem de mais próximo do que eu quero ser, né? Que é juntar tecnologia, informação, digital, comunicação. E aí, obviamente, tudo convergiu, aquela história de para ir dando certo, e eu fiquei responsável pelos novos negócios do Infomoney. E aí eu pude mergulhar em São Paulo, pude mergulhar em conteúdo, pude mergulhar em outras empresas que estavam fazendo conteúdo, porque a diferença é muito clara, né? Quando eu vestia a camiseta da XP, eu vivia uma bolha do mercado financeiro e, ao mesmo tempo, ninguém queria nos receber, né? Que é aquela campanha que tem na XP lá dos garotos que ninguém queria. Eu fiz parte dessa época. E ninguém queria falar com a gente era visto como, pô, quem são esses moleques aí, etc. Quando eu vesti a camiseta da Infomoney, cara, tudo virou, cara, assim, porque aí é um portal e os caras, eles não sabem diferenciar o executivo do jornalista, eles acham que todo mundo é jornalista. Então, assim, Infomoney quer falar comigo, opa, é uma chance de eu sair na Infomoney. Então eu vou falar. E eu era um executivo, eu não ia escrever porra nenhuma sobre ninguém, entendeu? E eu me aproveitei disso, e obviamente quando eu me encontrava com os caras viam que não era isso. Mas, cara, e aí a minha articulação ali, o meu interesse genuíno, a minha curiosidade genuína em entender o que os caras estavam fazendo de business, eu fui descobrindo vários negócios. Aí, resumindo, eu vi que eu estava começando o negócio de curso online, educação 2014, né? Enfim, tinha de todos os tipos, todos os jeitos. A única diferença é que naquela época tudo se denominava curso online, né? Tinha vários tipos, tudo era curso online. Hoje tem vários tipos e cada um tem um nome. Aí, então é isso que mudou. E, cara, eu comecei a criar vários negócios, encontrar empreendedores, foi outra coisa que eu me apaixonei. Falei, cara, essa galera mais jovem, que não vem de mercados tradicionais, é outra parada, é outra cultura, é outra vibe. Eu falei, puta, eu quero ficar com esses caras, entendeu? E aí eu comecei a criar alguns negócios lá dentro, junto com, obviamente, um monte de gente, não fiz nada sozinho, né? E o Fora de Série foi o único que não é um negócio. Foi o único que eu falei assim, cara, deixa eu fazer algo que eu goste e foda-se business. Porque se eu colocar business aqui, vai cagar com o meu projeto, entendeu? Vai começar a pressão de grana, e aí fudeu. E, cara, não que isso seja um problema, mas não. A gente... Né? Mas a gente pode ter um que não pense não pense nisso, né? Eu penso muito assim também. E eu acho que eu fiz uma bela de uma cagada de não ter pensado em grana desde o começo, tá? Mas assim, eu tenho certeza que se eu tivesse pensado desde o início em grana, o Fora de Série não seria isso, seria outra coisa. Concordo. São caminhos, escolhas que não tem certo ou errado, mas tem ali uma dinâmica de vida de cada um. Né? Cara, eu Fora de Série, eu fui colocando os elementos que eu acreditava. Eu falei assim, cara, 2014, não sei se vocês se lembram, era o caos. Assim como parecido com o que é hoje, mas era assim, ninguém estava contente com o governo, era protesto na rua, era panelaço todo dia, era só reclamação, não tinha fim, eu não aguentava mais. Ver televisão, era um inferno. Eu falei, cara, eu quero fazer algo que só fale de coisa boa. E não é porque eu desconsidero o que tem de ruim. É o que tem de ruim, todo mundo já fala, bicho. Então, deixa eu cobrir a parte boa aqui, que tem pouca gente cobrindo. Foi a primeira decisão que eu tomei. A segunda foi, cara, quero fazer vídeo. Eu já entendi que vídeo ia ser um formato que ia ser predominante. Naquela época, vídeo não era, né? 2014 estava começando. Não. Engraçado, né? Como evolui tão rápido as coisas. Muito. Assim, muda e naquela tudo, época, né? o sucesso era você colocar um vídeo online. Nem precisava ter qualidade, era colocar online. E aí foi outro ponto que esse eu acho que, de fato, eu consegui me antecipar bem. Eu falei assim, cara, desde o começo eu quero fazer com qualidade. Porque é uma característica minha. Mas naquela época não era importante. Hoje é. Mas naquela época... Foda-se se o seu vídeo é HD ou não, o importante é estar no ar. E aí, desde o início, o projeto nasceu já buscando qualidade, fazer coisas bem feitas, entregar um visual também, saber que o visual faz parte do conteúdo. Exato. E aí eu fui colocando, eu falei, quero falar com gente de todos os tipos, não só empresário, quero falar com gente legal, entendeu? Foda-se empresário, CEO, quero que vá a merda, sabe, esses caras. E como é essa tua busca? Como é essa tua busca por pessoas, assim? Como é que é essa busca? Assim? Cara, e essa foi uma das coisas que mudou no começo, assim, porque aí quando eu conversava com a galera que era desse meio, todo mundo falava, bicho, você precisa encontrar pessoas que tenham audiência no começo, porque senão você não vai ter audiência, cara. E aí fudeu, não adianta você ter o cara mais legal do mundo e ninguém vê o vídeo. E é uma verdade, cara. É uma verdade. Eu falei, beleza, eu vou buscar pessoas que eu tenho audiência, mas mesmo assim, pessoas que eu acho foda, que eu admiro. Não vou abrir mão disso.
E eu fiz isso, cara. Aí eu virei... Mas você vê que processo seletivo esse, Sim, né? Porque foda. aí você já comentar, então a pessoa é legal, mas ela também tem que ter os seguidores, mas ela, né, não pode ser banal, né? É uma série cruel. de... É, cruel. E é cruel com quem é bom e não tem audiência, né? Que não tem mídia. Porque esse cara vai ficar tomando martelada na cabeça e não vai ter mídia nunca, cara. Porque vai sempre ter essa escolha. Quando essa decisão cair na mesa, eu entendo o empresário que toma essa decisão, eu entendo o criador que toma essa decisão, eu entendo todo mundo, sabe? Mas é um desafio que continua até hoje, né? Não é... Claro, total. Melhorou, cara. democratizou, né? Não dá para dizer que tá igual. Assim, as pessoas que não tinham audiência conseguem hoje facilmente falar do seu trabalho, diferente de como era antes. Mas, cara, não dá para falar que ainda é assim, né? Que o cara toma uma decisão de fazer um projeto só com gente desconhecida e sai fazendo. Não é assim. Não, infelizmente não, né? E o YouTube, a gente sabe como é a distribuição também do YouTube, Também, nem sempre ela tem uma lógica, né? Então... Também. Tem vários fatores, é complexo. E aí eu falei, faz sentido, fui convencido. Dentro da minha teimosia, teimei, eu fui convencido. Porque eu queria fazer tipo gente que faz. Não sei se você se lembra desse negócio do Bamerindos, cara. Esse negócio foi o maior projeto de brand content que já existiu numa época que nem se sabia o que era isso, cara. Isso é maravilhoso. Nossa, horário nobre, mostrando gente que não tem mídia. Puta, cara, isso é maravilhoso, cara. Que conta é essa? Quem fez essa conta, cara? Pelo amor Total, de Deus. Isso era no Jornal Nacional ou era no Fantástico? Nacional. No Jornal Nacional, né? 3 minutos, bicho. 3 minutos. Crer, um case da pessoa lá da fulano que ninguém nunca viu, até hoje. Eu queria isso, mas daí eu fui para esse lado de, beleza, vou chamar pessoas conhecidas para fazer audiência. Faz sentido, tem um racional. E aí eu chamei pessoas que eram do meu meio, óbvio, né? Da minha bolha. Chamei Ricardo Amorim, chamei a galera assim. E fui indo, cara. E vou te falar, cara, que eu nunca mais consegui sentar e criar um planejamento em que a maioria das pessoas fossem convidadas por mim. Porque o negócio andou numa velocidade que foi incontrolável. Foi até parte da minha paixão. Porque eu vi que cada um que participava falava assim, cara, isso aqui é legal demais, bicho. Eu posso vir aqui falar o que eu quero, porque você não é jornalista, você não tem uma pauta. Você tem um espaço, você tem um microfone aberto. Então eu posso falar o que eu quero, e isso é maravilhoso. A gente acha que não, mas essa galera que tem mídia, ela quer às vezes falar o que ela acredita, e ela tá de saco cheio de responder as mesmas coisas. Mas ela sabe que ela precisa. Mas ao mesmo tempo ela sabe que ela precisa responder as mesmas. Então esse lance, né? Ela não vai falar mas ela fica feliz quando ela sai do padrão e ela termina a entrevista com você e ela faz, pô, que legal, cara, pude falar coisas, né? Cara, e o negócio que eu não posso deixar de falar, e eu demorei pra ver isso, Felipe. Eu fui ver, sabe com quem? Com Arnaldo César Coelho. Olha isso que maluquice. Olha. Cara, ele me recebeu aqui em São Paulo, na casa dele. Cara, pra começar, ele já abriu a porta sem camisa. Eu falei assim, cara, que do caralho, já achei diferente, já achei maravilhoso. E ele falou assim, vocês são da Globo? Puta, já me mandou esse míssil. Aí eu falei assim, cara, não sou da Globo. Cara, no caso, não, né? Podemos continuar, né? Cara, quem tinha me ajudado com ele foi o Júnior Bigode. Ele já tinha explicado, eu já tinha explicado, mas tu sabe como é que é, né? Você sabe como é que é. Lógico, na hora. E aí eu falei assim, cara, eu não sou da Globo, né? Eu sou de um canal do YouTube. E aí ele, cara, na hora eu já pensei, puta, vai dar aquela brochada. Cara, já mudou, ele já deu uma melhorada. Ele falou, puta, que massa. Já senti, falei, opa, legal, isso aqui é interessante. Mas o marco, qual que foi o marco? A gente sentou pra falar, ele me perguntou, nós vamos falar sobre o quê, Alisson? E eu falei, eu não sei. A ideia é a gente ir conversando. Cara, o bicho se transformou, Felipe. O cara até sentou melhor, deu uma relaxada. Naquela hora eu vi, eu falei, cara, isto tem muito valor. Isto de deixar a pessoa falar sobre o que ela acredita e não ficar tentando puxar alguma coisa, Cara, tem um valor absurdo. E foi naquela hora que eu vi. E aí eu lembrei de tudo que eu já tinha feito. Eu tinha feito uns 50 episódios. E eu falei, esse momento aconteceu em todos eles quase. Quando a pessoa via que ela opa, eu posso realmente falar Ela mudava. Por isso que tem episódios que, se você olhar nos comentários, são emblemáticos. As pessoas falando assim, caralho, eu não fazia ideia que essa pessoa era assim. E quando eu vejo esse comentário, é o meu trabalho feito. Porque é isso que eu queria. Era mostrar a pessoa de verdade. Então o canal nasceu assim. E aí foi feito um maluco, eu fui gravando, feito um doido, saí da XP, fui maluco, não me preocupei com uma parte de negócio, que foi uma bela de uma cagada. Fui gastando dinheiro, achando que era maravilhoso, que todo mundo ia comprar minha ideia. E obviamente não foi isso que aconteceu, né? Não preciso falar sobre isso, que acho que é uma discussão eterna hoje em dia. E aí eu, por muito tempo, cara, fui indo sozinho, cara. Fui fazendo, fui acreditando nisso. Aí fui fazendo. Aí, por outro lado, eu ganhava dinheiro fazendo consultoria, porque os caras viam o canal e falavam assim, cara, como é que faz um vídeo legal desse aí, bicho, na minha empresa? O próprio Fora de Série falava assim, cara, vem na minha empresa me ajudar. E aí eu fui fazendo, ajudando, criando vídeo. Mas, cara, assim, uma coisa, eu sou lunático, né, cara? Assim, eu pego algo
Eu falei outro dia, eu não estudo o que eu não vou usar. Então, assim, eu não sou o cara que vai estudar o que eu não vou usar. Eu só estudo o que eu tô fazendo. Quando eu caí nesse... Eu não sabia nada de vídeo, Felipe. Nada, técnica, de nada. Cara, eu entrei nesse negócio feito um doido, cara. Assim, eu fui desde a captação até motion graphics, até After Effects. E autodidata, assim, nos tutoriais da vida. Nos tutoriais da vida. Autodidata, mas com dois alicerces. E o tutorial e ajuda de quem sabe. Assim, pergunta. Uma pergunta específica, sabe? Não aula. Assim, perfeito. Cara, como que eu dou essa sombra no Photoshop? Aí o cara vai claro, muito parecido comigo também. Sou muito do tutorial, mas vivo ligando para amigos de produtora falando, cara, travei aqui, preciso de uma coisa muito específica e tal. Mas o que você considera necessário se ter para conseguir ser essa pessoa mais autodidata, assim, sabe? Porque eu comecei a entender que é tudo um grande ciclo, né, cara? Que você passa a fortalecer esse lado autodidata a partir do momento que você entende que o teu projeto só vai caminhar se você for lá, cara, e se meter mesmo e bora, como você fez o bora, entendeu? Que é o bora, velho. Então, assim, por isso que eu falo muito dos dias de luta, dos dias de glória, assim, né? Tipo, é legal ver o Fora de Série, as capas, as entrevistas, o número de seguidores, mas assim, cara, tem todo um rolê por trás que ele só acontece se você se dedica mesmo, e tem a frequência, ou seja, você nunca deixou de ter a frequência, né, cara? Você nunca deixou de colocar no ar. Cara, e passei uns perrengues desgraçados, assim, até uma coisa que eu nunca falei, assim, pela frente ninguém nunca viu essas paradas que eu passei, entendeu? Mas por trás, cara, tinha hora que eu tinha vontade de explodir o canal, assim, falar assim, cara, isso aqui é 2 anos, 3 anos que eu tô nessa direção, não tá indo. Assim, você sabe como é. Então, assim, é isso que você falou. Eu acho que, cara, assim, sendo bem franco com você, eu acho que esse lance de autodidata tem um pouco de um lance de que vem com a gente, assim. Puta, eu acho difícil treinar um autodidata. Mas tem uma coisa que ajuda muito, cara. Que ajuda em toda a vida, na verdade. Que é assumir responsa, cara. Isso que você falou, bicho. Assim, se você quer fazer algo que você quer botar no ar, você vai ter que fazer, bicho. E você vai ter que meter a mão no barro. Né? Se ferrar um pouco, né? Não, vai ter que meter a mão no barro. E aí eu acho que é o conceito que é mais democrático de autodidatismo. Que é, na hora que você mete a mão no barro, que você vai olhar e você vai falar assim, opa, então não é como eu achei. Porque antes disso a gente acha um monte de coisa, né? Que é um bicho de 7 cabeças, abrir aquele Premiere, aquela edição na tua frente e tal. Uma vez você fez 3 semanas... Que é um pouco do legado que eu acho que a pandemia tá deixando, aproveitando para fazer isso, que é isso, né? Um monte de empresário achava que era um absurdo, que era assim, 2 momentos. Um, o cara achava difícil ir pro digital, e não é. E achava que precisava de muita grana, e não precisa. E outro, que o cara não valorizava o trabalho de quem trabalha no digital. O cara fala assim, o cara posta aí, um post. Cara, agora o cara tá vendo, que o cara tá indo pro barro, né? Ele tá vendo o que é para fazer um post bem feito. O trabalho desgraçado que dá para fazer um simples post bem feito. Um trabalho desgraçado que dá. De 10 funções, né? É 10 funções suas que você tem que absorver para fazer um post. Então, assim, cara, eu acho que assumir responsa e falar assim, cara, se eu quero fazer um projeto, não é aquela ideia de, puta, eu preciso de um redator, eu preciso de um designer, fudeu, não vai fazer nunca. Esquece, vai estar como... pronto, boa. E, cara, já morri muitos projetos nessa aí que, não, eu preciso de uma galera, não, fulano vai fazer tal coisa, ciclano vai fazer tal coisa, Beltrano... Fica esperando, achar as pessoas, convencer. O cara vai lá e faz. E assim, vamos lá, né? Antigamente, na minha época, eu fiz... Meus pais são designers, né? Meus pais trabalhavam com AutoCAD, e eu aprendi AutoCAD também, eu trabalhei um tempo na indústria, que é um software de desenho instrucional, desenho de projetos, etc., de peças, etc., Cara, naquela época tu precisava comprar uma licença, realmente não era tão acessível. Os softwares não eram acessíveis. Eu tenho certeza que a Adobe naquela época também não era tão acessível como era hoje. Precisava de uma licença, uma pica, tinha que renovar a licença, pegava coisa bem empresarial, né? Era bem empresarial. Era isso, entendeu? Cara, hoje, R$119, R$120, sei lá, você já assina o pacote de imagem, todo. O Illustrator e Photoshop. Se você quiser o de vídeo, é 220 agora, aumentou. Cara, vamos lá. É acessível pra caralho isso pra quem quer montar um vídeo. E não é necessário, porque muitas vezes eu converso com uma galera e tipo assim, e aí, como é que eu faço? Não, você tem que pegar... Como é que você edita? Não, eu edito no Premiere. Aí dá 5 minutos. Pô, tentei baixar o Premiere aqui, mas o Premiere não vai, tem que pagar.
Sim, tem que pagar, mas é um valor que, tipo, ele vai se reverter, né? É preciso Muito. ter esse entendimento, cara. Cara, hoje com R$ 500, você assina um pacote de ferramentas maravilhoso para tocar uma empresa, bicho. Isso é barato demais, cara. Se você quer Barato montar demais. um negócio que você quer de longo prazo para sua vida, R$ 500 por mês, se você acha caro no custo fixo de ferramentas, que são coisas que vão te ajudar a produzir, puta, fudeu, entendeu? Assim, por isso que eu não vejo sentido nenhum hoje de uma empresa não pagar a licença da Adobe e hackear. Puta, não faz sentido nenhum essa porra, Não entendeu? faz sentido nenhum, Cara, exatamente. nenhum, Cara. entendeu? Assim, antigamente, eu vou falar a verdade, puta, o cara queria ter 10 licenças, custava $1.000 por ano. Puta, aí realmente, assim, ou o cara fazia isso ou o cara não tinha. Hoje não dá. Hoje tem que ir pra cima, tem que comprar a briga desse meio, né? Desse ecossistema. Tem que ajudar, não só tirar, tem que dar grana também, né? Claro, Então, e ter esse entendimento. E que o retorno vem, né? E que o retorno venha. E imagino que isso deve ser uma pergunta muito recorrente para você, assim, com relação à monetização disso tudo, né? Que é uma pergunta muito para mim, assim, também. E aí, tá ganhando grana? E aí, como é que você tá monetizando e tal? Né? E assim, tem várias leituras, tem várias possibilidades, mas, inclusive, dentro disso que a gente está falando, muitas vezes esse retorno, ele vem, não diretamente, mas a partir de. Ou seja, eu posso ser contratado não para fazer sistema solar, mas por causa de sistema solar. Perfeito. Você certo? matou a pau. O Fora de Série hoje ele é isso. Ele tem, assim, hoje eu tenho um negócio, né? Eu trouxe alguns sócios, eu trouxe o André Baus, que é o cara que criou o Desimpedidos, então é um cara que tem um case na mão, e do lugar que eu não vim, né? Eu não tenho um case nesse mundo. E é um puta cara, eu admiro ele demais, é um genial, assim, é um misto de nerd com cara com engenheiro, isso é maravilhoso. Eu trouxe o Rafael Capelli, que é um cara que entende, veio de agência, então assim, por que eu não conseguia monetizar? Porque eu não falava a linguagem das agências, cara, eu sou criador, cara, criador é genioso, mano, é teimoso, Cara, eu quero, assim, não tem como sentar numa mesa com as agências e ter aquele blá blá blá, você não quer essa porra. Quem é criador não quer essa porra, entendeu? Então a gente trouxe um cara que, além de tudo, como pessoa, tem a habilidade de falar com essa galera, entendeu? Pra dizer assim, mano, pera aí que eu vou te explicar na tua linguagem. Aí você vai entender. Que é só isso, né? O que acontece é falha de comunicação. Quase traduzir. tudo. Exato. E aí, voltando ao que você estava falando, eu tive dificuldade. Por quê? Por causa disso, eu sou criador. Eu acho que quem é criador de conteúdo tem um pouco de dificuldade. Eu acho muito importante que quem cria pensar numa pessoa, num sócio, em alguém, em assessor, sei lá, a figura, para tocar esse mundo, assim. E aí, assim, você nunca vai fazer negócio? Óbvio que não, eu faço vários, eu abro portas. Isso que você falou é maravilhoso, a gente abre as portas. Mas alguém para ir lá, chutar no gol, falar assim, a prazo de pagamento, puta, aí tem que botar alguém, Total, entendeu? Assim, eu parece, não. Eu também acho. Se tem alguém que consegue os dois, puta, esse cara é gênio, sabe? Assim, é fora da curva, porque é muito difícil. O envolvimento emocional tá junto com o racional, e aí dá uma bela de uma cagada. Né? Assim, lógico. E a gente sabe a demanda que é a parte criativa do canal. Muito. Então, assim... Então, assim, respondendo, que eu tô falando pra caralho, mas respondendo a tua pergunta, cara, monetizar é um desafio grande. A gente tem o canal hoje como... A gente tem algumas marcas no canal hoje, tem a Ticket, a gente fez um projeto com a Oficina, a gente tá colocando, e aí é um projeto de mídia e conteúdo com marcas, mas ele é uma vitrine para todos os outros negócios nossos que a gente tem outros, né? Que é consultoria, que que a gente ia fazer agora, botar de pé uma parte mais de trazer um presencial, algumas coisas também. Então, assim, a gente tem mas ele é uma puta vitrine, sem dúvida, né? É onde você pode expor quem você é, falar e mostrar o seu trabalho, né? Assim, como no passado os caras me procuravam e falavam assim, cara, como que faz um vídeo desse? Para mim era simples, mas para os caras o cara tinha dentro da empresa um custo de R$100 mil num estúdio e não entregava um vídeo daqueles que eu com R$5 mil fazia, entendeu? Então o cara queria saber qual que era a parada, porque caiu a ficha, né? Mas resumindo, esse devaneio é isso, assim, né? É por aí, é um desafio eterno. Eu acho que é importante trazer alguém que assuma essa camiseta do business, sabe? Eu acho que é importante. E a gente fala muito de posicionamento, assim, também, né? A gente vê que acho que no seu caso também, no meu também foi assim, nasce como uma necessidade de posicionamento, antes de ser negócio, né? E a partir do momento que a gente começa a ver que realmente o posicionamento está sendo bem implementado, a gente começa a entender isso como negócio. Cara, é engraçado que você vem falando as coisas e eu me conecto com muita coisa da sociedade, deixar para o outro e tal, então realmente...
talvez muitas vezes é começar, né? Até você falou, pô, não comecei com o projeto, mas é porque eu realmente vejo que muitas vezes o começar, essa essência da genuinidade, ela é tão... E às vezes é um momento, hein? Porque eu não sei se hoje em dia eu conseguiria começar meu podcast se fosse naquele momento que eu tive, cara. Que eu tive um momento, entendeu? Que porque Sim. você precisa ultrapassar várias barreiras para conseguir realmente colocar e ficar, né? Porque muitas vezes, até brincava com um podcast, a maioria dos podcasts morre até o capítulo 7. Ele tem o número 7 ali como... como tantos outros projetos que nascem, porque o 7 é quase 2 meses, né? Que se você for semanal, assim... Verdade. Dá tempo de você broxar, né? Quase Verdade, assim, 2 meses dá tempo de você broxar. Dá tempo de você se convencer, né? De que não dá. Que não, fala assim, puta, passou 2 meses, não dá. Exato. Mas tem que resistir, né, cara? Tem que resistir, né, velho? O mundo é disso, né? O mundo é de resiliência. A internet trouxe uma coisa ruim que é isso. As pessoas acham que as porras são do dia pra noite, entendeu? Exato. A gente fala assim, o que a internet trouxe de ruim? Pra mim é isso. Assim, é a simplicidade, é o que não mostra o que tá por trás. Aí os caras acham assim, todo mundo deu certo rapidão, assim, cara. Puta, assim, não... Cara, ninguém... E vale assim, estudar, porque quando você for estudar aquele canal que você paga um pau, você vai ver que aquele canal que você paga um pau demorou, mano, pra... Mesmo aquele que fala que foi rápido, o cara se fudeu para um caralho para colocar aquilo de pé, assim. É óbvio, assim. Claro, tem algumas estrelas cadentes que dão certo, e óbvio que tem. Mas assim, é duro você pegar essa pessoa como referência. É sofrido pegar a estrela cadência como referência, porque aí, velho... Entendeu? Né? O Joe Rogan. Não, eu quero ser o Joe Rogan, tipo, que é um cara que eu gosto. Mas, mano, não dá. Você tem que ser totalmente crível na situação real, né? Mas isso eu acho que é importantíssimo, assim, as pessoas entenderem que, de fato, a internet ela vem com esse filtro, assim, que é o filtro da facilidade, entendeu? Muita gente entendeu uma coisa que assim, quando a gente fala de negócio, né? Muita gente assumiu o discurso de que na internet, no digital é mais rápido. Não, meu amigo, não é que é mais rápido. O trabalho é igual ao offline. Você trabalha feito um desgraçado para fazer as coisas. A única diferença é que o digital te entrega métrica. E aí você consegue antes entender para onde você está indo. Mas o trabalho em si, a produção é igual ao offline. Você tem que fazer todos os processos criativos, toda porra igual, entendeu? E ficou essa marca, né? O digital é mais rápido, é mais rápido. Como mais rápido? Não sei para quem. Para quem não trabalha, né? Para quem só fala. Para quem trabalha, demora um caralho. Para mim, demora pra caralho. Mas acho que tem muito de pisar no terreno ali, né? Quando você pisa no terreno, você começa a entender o que a gente estava falando, que agora, com as lives, com a necessidade, e muitos grandes, inclusive, cara, uma observação, assim, uma curiosidade, muitos grandes comunicadores se embananando todo, cara, abrindo com as luzes tudo errado, num contra-luz e tal. E fala, não é possível. Esses cara, aí sabe? É os que mais sofrem, Felipe. Cara, puta, assim, pode ter certeza. A gente tem uma relação muito boa com o YouTube, a gente faz alguns projetos lá, por causa até da relação do André. Cara, o que tem de figura pública que acha que é só abrir o canal e sair gravando e a audiência toda vai shiftar da TV pra lá e é simples. Cara, é todos. Não é que tem um que acha que não. Todos acham isso. E um choque de realidade, né, cara? É um choque de realidade, né? É um bem-vindo à Terra assim, de nível. Porque os feudos da TV aberta, sabe? Tipo assim, isolou muita gente, muitas ilhas, e tudo bem também, estão ali, estão ganhando seu dinheiro e tal. Mas quando vem realmente o momento, passou-se 10 anos ali, muita coisa mudou e tal. Mas é pelo que a gente falou, né, Felipão? Que é o lance de achar fácil, né? É por isso. Olha e fala assim, mas como assim? Aqueles moleques lá fizeram, já estão... Então é mole. Eu que já tenho audiência é mole. Entendeu? É por isso. E aí, quando essa pessoa que tem uma grande audiência, no fim, a grande audiência não é dela, é cruel isso, mas no fim, a grande audiência não é dela, é da emissora, né? É do horário e tal. Perfeito. E a pessoa vai pro YouTube e, cara, ela acaba tendo vídeos assim de 700 views. É isso. Tipo assim, sabe? E aí, cara, como é que é esse choque, então, assim, né? Como é que você analisa isso, assim? Porque o choque, ele podia ser assim, eu achei que ia ter 1 milhão de inscritos, tive 500 mil. Mas não é isso. Não, é chocante. Eu achei que ia ter 1 milhão e tenho 100. Isso, e não sou nada. Eu achei que eu era alguém e não sou ninguém. E vi que e não sei o que fazer, né? Porque é isso também. Aí cai a ficha e fala assim, meu Deus, eu não sei o que fazer. Então, assim, tudo Vou contratar uma produtora. Tipo... não. Aí começa a jornada da catástrofe.
que é vou chamar não sei quem, vou convidar Dos não sei quem. gastos. Dos gastos infinitos, que é compreensível, eu passei por isso também, eu não sabia Sim, nada, total, cara. passei por isso. Total. Mesmo sendo um cara curioso, passei por isso. E assim, eu até hoje me desculpo com tem uma produtora que me ajudou no começo, que é a Bizu, que até hoje nos ajuda. Eu volto e meia me desculpo, eu falo assim, cara, eu era um idiota, vocês têm que me desculpar porque eu era um idiota. Naquele começo, eu não dava valor pro trabalho dos caras. E eu olho pra trás hoje e vejo assim, cara, meu Deus, se eu soubesse tudo, olha o que os caras estavam fazendo por mim, bicho. Então a culpa não é nem da produtora, cara. Porque a produtora, muitas vezes, ela quer ajudar, mas aí tem esse lance do artista, quer fazer do jeito dele. E é super compreensível isso como criador, eu entendo super. Que o cara é teimoso, e o cara não entende o micro, e o cara... Sim, cheio de verdades, né? Cheio de crença. Eu já vi, meu primo... no mundo dos negócios, tipo o senhor da empresa fala assim, mas como assim não é fácil? Se o meu filho de 4 anos já mexe no iPad, como é que nós não conseguimos fazer o digital? Meu filho tem um canal, como é que você... total. Essas bizarrices acontecem e, cara, é super compreensível, sério, sem demagogia. Sim, é verdade. Sim, super concordo com você também. Claro. Mas esse choque, ele de fato acontece forte. E aí eu acho que é o exercício, né? Assim, então, exercitar depois disso, começar a fazer, buscar, fazer. E outra, vai dar essas cagadas mesmo, vai dar essas... Às vezes tem que até deixar a pessoa dar essas cagadas, sabe? Claro. Muitas vezes a gente sentou na frente de algumas pessoas, eu sentei... E eu sabia qual que era a solução, sabe, assim, daquele problema. Eu falava assim, cara, eu sei que se você montar um setup básico em casa, câmera ir lá, uma vez por semana, e um cara... Eu sei que vai resolver, vai custar 15 mil, mas vai te resolver. Mas a pessoa tava lá assim, não, porque nós estamos com uma produtora agora, um amigo meu, que é não sei o quê, que é... Sabe como é que é, né? Não sei o quê, ele vai dar de graça. O estúdio é enorme, o estúdio... Né? E aí você para e pensa assim, puta, será que vale a pena deixar essa pessoa dar uma cabeçada na parede para ver? Ou vale a pena entrar na discussão aqui e fazer? Muitas vezes não vale, aí é ponto a ponto. Muitas vezes vale a pena deixar a pessoa aí e, claro, tentar dar o máximo de avisos de segurança e responsabilidade para ela, mas deixar ela se fuder um pouco, gastar uma grana, errar um pouco, se decepcionar um pouco, para depois ela mesma concluir e falar assim, opa, realmente não é por aqui o caminho. É um pouco disso também. Não adianta a gente tentar também colocar todo mundo, né? Assim, não, vem pra cá. Que aí é um pouco da fórmula, né? Aí é um pouco... Cara, não, YouTube é assim, podcast é assim. Aí não é, né? Claro, e nunca é. Não é. Claro, lógico, com certeza. E aí vamos aqui, caminhando um pouquinho. Você, a partir do momento que você tinha ali a programação já do Fora de Série, você começa a olhar um pouquinho para o mercado de podcasts. E como é que foi esse teu primeiro match com o podcast, assim, que você olhou, falou, tá aí uma boa plataforma e tal? Cara, lá em 2014, isso é incrível, eu exportava os áudios dos episódios e subia na Apple, no RSS. Mano, eu fazia essa beleza que era fazer isso, sem cabeça, sem nada, subia direto, não trabalho nenhum, achava uma moleza. Na época não tinha nenhuma eu não tinha referência nenhuma, eu nem me lembro porque eu comecei a fazer isso. Eu devo ter visto alguém falou, mas eu não me lembro, confesso que eu não lembro. Prova de que não foi marcante, né? Mas eu fazia, era um processo, um hábito. E aí, o ano passado, a gente conheceu o André, que conhecia o Thiago, lá da Pod, que é a produtora que Exato. E aí, cara, eu já tava olhando, a gente já tava olhando, mas, puta, eu sou um cara muito de fazer negócios com as pessoas que eu gosto, sabe? Que eu olho no olho, que eu sinto carinho. Eu sou esse cara, não adianta eu não ser, eu sou esse cara. E aí a gente foi conhecer a gente conheceu outras produtoras, né? A gente foi conhecer os meninos, pô, eu já me apaixonei lá pelo Thiago e pelo Felipe, assim, já me apaixonei. E outra, os caras entregam uma estrutura lá que, obviamente, você olha e fala assim, esses caras ou são completamente loucos ou eles sabem o que estão fazendo. Não tem essa estrutura por aí, né? Realmente não tem. E ninguém iria tomar um risco desse do nada, assim, só acreditando em sonho. Não, né? Os caras têm uma tese. E aí eu falei, cara, e a gente começou a, puta, vamos lá, daí eles incentivaram, falaram, cara, esse negócio é legal. Porque a gente fica inseguro, né, cara, assim, um trabalho que a gente tá fazendo muito agora é um pouco sair da nossa bolha, né, cara, querendo ou não. Cara, eu, Alisson, aqui falando aqui, não pareço mesmo o Alisson do canal. O Alisson do canal é meio travado, meio na bolha, entendeu? Eu quero ser esse cara aqui. E aí dentro desse trabalho a gente fica meio inseguro, né, se é legal ou não o que a gente faz. E aí eu acho que os meninos lá falaram assim, putz, isso aqui você faz é legal pra caralho, vocês estão malucos, tem que botar aqui e tal, etc. Cara, aí a gente começou a exercitar, assim, a gente levou sempre para um meio, assim, de... Cara, o podcast vai ser o lugar que a gente não vai ser mais... A gente não vai ser o que a gente é nas outras paradas, entendeu? Perfeito. Que a gente vai ser mais informal, que a gente vai ser mais solto, que a gente vai falar mais groselha,
que a gente vai deixar as pessoas contribuírem mais com assuntos diferentes, que a gente vai... E essa foi a nossa ideia. E começou durante... Bom, para gravar o teaser foi o caos na Terra, assim, porque pra gente era novo, assim, mas a gente se impressionou muito. A gente, desde o D0, achou confortável ali, assim, o ambiente e o lugar de fazer. A gente começou a chamar as pessoas e gravar. E, cara, a gente foi fazendo esse exercício, estava muito bom. Era o queridinho dos nossos programas, porque é fácil, é legal. Tem um lifestyle legal ali do fonezinho. Não tem? Total, cara. Tem um lifestyle total. massa, até na foto fica mais bonito. A voz fica muito mais Pode crer. bonita, a voz aveludada, fica uma outra parada. É bacana, sabe? O lance do tempo, né? Eu acho que isso é um ponto interessante. Se desapegar vai fazer vídeo, já começa com a pressão de tempo, né? Já deu As 20 regras. minutos. As regras, Já deu 20 minutos, fudeu, falei metade do meu texto. Puta, e agora? Vou fazer o quê? Cara, ali tu sai falando. Quando você olha pro cronômetro, já tá 1h20 e você fala assim, beleza. Você não fica naquela, né? Que loucura, né? Que pariu. Você fala assim, cara, que legal. Só isso é um puta ganho, né? Porque olha a liberdade emocional que já tem, não tá preocupado com o tempo e tal. E não tá preocupado com os micros ali da edição, né? Fala assim, vamos conversar, vamos bater um papo. Pelo menos no nosso, né? Obviamente que tem vários tipos e meios, né? Mas eu acho que existe uma característica de podcast que é dentro disso aí que você tá falando, né? Senão você faz outro formato. Porque o podcast, ele é longo, solto, sem tanta edição, né? Tipo assim, acho que o ápice aqui disso que a gente está falando, no meu exemplo aqui de Sistema Solar, e foi uma vez que veio o João Gordo, e durante a gravação, a esposa dele chegou, tocou a campainha. Ah, eu deixei. Sabe, eu não vou cortar, vou deixar, sabe? Porque eu acho que aqui cabe. Aqui cabe. Na TV nunca caberia, sim, né? A gente sabe. Nunca Mas a gente, como criador, a gente se preocupa com os detalhes, né? E aí, quando acontecem essas coisas, eu sempre achei massa deixar também. Mas na hora eu ficava, puta, será? Depois que eu assiste é do caralho, mas na hora você fica nessa dúvida, né? Pá, e agora? Claro, porque total. Será que o público vai sair? Claro. Você tá cuidando, né? É uma coisa que você tá cuidando, né? Então, assim como qualquer outra coisa, você se preocupa. Eu acho maravilhoso, cara. Eu fico em paz. Assim, eu vou te falar, quem me inspirou de verdade a fazer o Fora de Série, por mais... Enfim, eu assisti 8 minutos do Rafinha Bastos, cara. Cara, eu assisti aquele negócio e eu falava assim, cara, ele deixa os caras falarem o que eles querem. Não tem regra nenhuma esse negócio. Não. Eu ficava tão bem vendo, porque eu não ficava lá assim, opa, peraí, deixa eu me preparar. Eu ficava em paz. Sabe aquele filme que passa na tela quente 100 mil vezes, você assiste... Gladiador, né? Gladiador. É isso aí. Ontem tava passando Alien, Oitavo Passageiro. Eu tinha que trabalhar, tive que assistir Alien. Eu tive que parar de trabalhar e assistir porque é maravilhoso, porque é bom, porque você não precisa ficar se preocupando. O 8 minutos para mim era isso. E aí, cara, esse sentimento tem no podcast, que é isso, entendeu? Assim, de, cara, olha que legal, estamos aqui, fala um pouco um em cima do outro, mas beleza, vamos embora, entendeu? Cara, isso é sensacional. Então, isso nos pegou, e eu acho que agora, né, a gente tá gravando via Zoom, né, a gente conversou muito sobre isso, a gente tá fazendo via Zoom. Cara, até deu uma melhorada nisso, vou te falar, porque a gente consegue ficar mais à vontade ainda, né? Pô, é aquela história de camiseta, gravando de camiseta e cueca. A gente consegue convidar pessoas de fora do Brasil, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto, assim, acho que a qualidade dos convidados aumentou, porque realmente fica até mais fácil. Chamar pessoas, né? Que não chama, a gente não seria. Agora vamos lá, a gente tem um desafio que é no podcast, que é isso, né? Assim, para você ter uma consistência de formato, você precisa chamar a pessoa para um lugar que você já tenha controle de luz, controle de áudio, etc. Não dá para ficar dá também, mas não é o ideal pegar um kit podcast e sair indo em vários lugares, né? Quando for algo super específico, sim, mas para frequência... Isso, perfeito. Não. É no seu QG, né? E aí eu acho que aí tem esse problema, né? Que é, puta, às vezes você tem pessoas muito legais que o cara mora lá em sei lá onde. E aí vai ter que acertar na veia o dia X, a parada, e aí acaba não rolando. Eu acho que agora com o Zoom isso caiu, né? Puta, ficou fácil demais até. Agora, né? Ficou fácil demais. E aí... qual é o objetivo final? O objetivo final é o conteúdo, né? É a entrevista, né? Então... Perfeito. A gente tá entregando o objetivo fim. E aí, claro, tem que ter os cuidados de, pô, não dá pra gravar de qualquer jeito, né? Tem que tentar. E aí o bom é que esse momento, como tá todo mundo nesse processo, aceita, né, essas falhas. Então todo mundo pode ir se estruturando. Opa, peraí, eu acho que eu fiquei muito escuro nesse vídeo, preciso comprar uma luz. Opa, meu áudio tá cagado, preciso de um microfone. Opa, e vamos lá, montar esse setupzinho pra ficar bom, não é caro. Não é nem um pouco caro.
Não, não é nem um Não pouco é. caro, é só usar realmente a inteligência, uma boa pesquisa de achar bons microfones. E você acha que o público tá mais. Tá aceitando um pouco mais algumas questões técnicas, Tá, assim, tá. nesse momento? Eu acho que sim. Eu acho que se você não se faz, se você não se torna um cara que não tá. Você tem que criar o ambiente da pandemia, assim. O cara tem que saber que você está gravando e sabendo que existe a pandemia. Não dá para você fingir que não tá nada acontecendo e tocar o barco. Tem que estar no texto, Tem que estar no texto, acho que tem que estar no clima, no clima. tem que estar o cara, porque aí o cara vai falar assim, puta, esses caras estão em casa que nem eu, entendeu? Porque e até porque pensando lá na frente, né, quem vai ouvir e os conteúdos que a gente faz são atemporais, né? A gente faz conteúdo para sempre, a gente não faz para Legal, perfeito, eu acho que ótimo. quem tá lá, para quem estiver ouvindo lá na frente, sentir isso, né, cara? É gostoso você sentir, né? Sentir assim, puta, olha que nem você tá aí na sua casa, assim, eu sempre quando eu vejo muito, eu sinto a sua casa, entendeu? Parece que eu tô sentado ali do lado, entendeu? E isso parece Perfeito. uma história, uma historinha pra boi dormir, mas pra quem não sentiu ainda, vai sentir um dia e vai ver como é verdade. Não, Cara, e assim, e quem sente pode achar que sentiu sem querer, e na verdade foram meses de tentativas aqui para realmente a pessoa é se sentir isso, uma cara. série de É detalhes isso. para trazer a pessoa realmente mais Perfeito. para perto, assim. Essa intimidade, eu sinto isso, entendeu? E assim, eu tenho certeza que se algo mudar, eu vou perceber. Se você se você não falar sobre algo que é relevante, eu vou perceber. Se você não, então eu acho que é muito isso, sabe? Assim, as pessoas vão aceitar as cagadas, desde que você mostre para elas que você sabe, você tá aqui hoje, vivo aqui, falando sobre hoje. Presente, Presente. genuíno, Isso, né? genuíno. Total, E aí eu cara, acho que total. tranquilo, mas não é por isso que não tem que tentar melhorar e chegar nas melhorias básicas, assim, né? Não dá para sair ligando Fato. a webcam e o mic do próprio laptop e achar que tá fazendo um É, puta podcast, né? Não dá. não. Precisa ter um mínimo, que é, pô, o mic, não tem o miczinho? Usa o miczinho do celular. Puta, usa o celular, usa o gravador, usa, sei lá, dá trabalho, mas é isso, né? É aquele lance de dar trabalho, né? Eu acho que quando uma audiência fala assim, pô, parece que vocês estão aqui dentro do meu ouvido, é por causa do microfone, é por causa da regulagem, Total. O microfone ele é muito Pô, importante no podcast, por mais que você possa fazer um podcast com celular. Pode. Mas pode. aí você não pode se decepcionar que ele não tem o É, mesmo tempero daquele outro que você ouve, porque provavelmente aquele outro está usando, né, o sim. microfone e tal. O pessoal da Obviamente Pod 360 tá aqui na live com a gente. Um Então aí, abraço então pra aí, todos. então aí, é óbvio que se você tem uma grana, você pode montar um setup bem melhor, né? Assim, bem mais profício, Claro, que vai te lógico. facilitar esse trabalho, né? Então você não vai ter tanto trabalho de setup, ele já tá mais preparado, a captação já funciona de forma mais simples. Mas, cara, é bem, assim, não dá para choramingar que não tem como melhorar, eu não sei. E outra, não sei o que comprar, não sei que microfone. Tem Mano, 75 mil tutorial e exato. review e top 10 e não sei o que. Tem um monte, entendeu? Exatamente. Cara, puta que Exatamente. pariu. Mas é uma pergunta muito frequente, assim. A gente até vai falar mais depois, mais pra frente, de Tá, microfones e tal. É uma pergunta muito frequente, realmente, assim. Mas muito. qual que é a sua visão do mercado do podcast? Assim, uma vez que você tá lá dentro, aí como é que Sim. você observa aí essa maré hoje em dia? Cara, eu fiquei um pouco confuso, né? Quando o podcast agora voltou com força, assim, meio que do nada, assim. Do nada não, né? Mas do nada para quem não acompanhava. Eu falei assim, Sim. cara, puta, assim, apareceu e aí de repente todo mundo tá ouvindo. Porque eu tenho um pouco de bode com essas coisas, sabe? Toda semana tem uma verdade que vira um troço que, cara, agora todo mundo tem que fazer TikTok. TikTok, eu vou fazer. Puta, cara, tem um bode, cara, porque não tem fim isso aí, entendeu? O cara vai Total. trabalhar E pra. é um perigo esse bode, né? Porque se bobear, a gente não faz nada, Perde, porque é quase ou bode de perde. quase tudo. Isso. Porque quem é Eu sou empreendedor assim também. sabe que não tem fim, cara. Você tá sempre trabalhando. E aí chega essas porra. Cara, e aí quando veio o podcast, a primeira pessoa que eu tive foi essa. Puta, deixa eu ver como é que vai Pronto, mais rolar. um. Deixa eu ver como é que vai rolar. Eu não vou me atirar agora, entendeu? Assim, deixa eu ver qual que é a ideia. Cara, e aí teve toda essa construção que a gente falou antes, que aí trouxe essa credibilidade, né? Eu falei assim, opa, não é por acaso, tem gente boa, tem. Cara, olha, essas pessoas estão trabalhando com isso, cara, não é por acaso. E, cara, olhando de dentro hoje, eu acho que tem um ponto que para mim é um fator que é determinante, que assim, quando obviamente a gente faz paralelo com o vídeo, né? Não tem como não fazer, com o YouTube. O YouTube é uma plataforma de busca, né? A segunda maior do mundo, né? Então, assim, quem tá lá tá buscando algo, né? Assim, tem pessoas que também estão curtindo seus canais, mas a grande massa tá procurando algo, tá indo atrás de alguma coisa.
A gente Pode não crer. tem isso no universo dos podcasts, né? O podcast, ele vem sem marketing, né? Você precisa criar o marketing e você precisa criar toda a estratégia. Você não tem nada de ferramenta do próprio... Você quer dizer que assim, você não busca um podcast, você já vai direto naquele podcast que você quer ouvir, é tipo isso? Assim, a grande maioria das pessoas, eu tenho certeza que sim. Assim, se elas não conhecem alguém que indicou, que já tá lá, que ela dificilmente Você não fica vai... navegando, deixa eu Não, navegar aqui, não sei, que nem você não fica no tem. YouTube. Não fica, não fica. Assim, obviamente é minha opinião, né? Mas assim, eu tenho certeza que a grande maioria não fica. E aí eu acho que é uma grande diferença que é importante nesse setup de operacional, né? De negócio, que é assim, bom, a gente tá sofrendo isso, né, cara? A gente estava divulgando o podcast igual a gente divulga nossos vídeos, que é lá uma chamada e tal. Não faz sentido nenhum. Se eu falar uma vez por semana no meu podcast, ninguém vai ver, ninguém tava vendo, entendeu? Eu preciso criar algo maior, algo que seja contínuo, que não seja só de chamada, que tenha uma comunicação que, de fato, tenha uma estratégia, não seja só tático, né? A gente estava só no tático, só posta. Vamos pensar um pouco. Então, eu acho que isso, para mim, é o mais importante para quem vai entrar nesse universo agora, para quem vai criar conteúdo, é assim, opa, eu preciso botar uma mochila de marketing no meu podcast. Não dá para só criar o conteúdo, porque não tem audiência nativa nessas ferramentas que estão lá no feed, não tem nem feed, né? Procurando. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Isso falando de criação. Do resto, acho que tem que praticar. Tá fácil. Puta, tá muito fácil, cara. A gente falou aqui, né? Achar a pessoa tá mole, tá todo mundo disponível. Dificilmente alguém... Sim, se você vai mirar em alguém que, obviamente, tem um alcance gigantesco, vai ter mais dificuldade. Mas pessoas de médio, alcance, baixo, estão super acessíveis. Estão disponíveis. Muito, muito. Então, eu acho que isso é tranquilo, então não tem desculpa. Do lado de business, cara, assim, algumas conversas que eu participei com marcas e tal, eu acho que tem um desafio ainda, assim, que, assim como teve no YouTube, nos vídeos, que é entender aonde elas estão pisando, né? E aí cai naquela velha conversa da grana, né? Assim, eles vão botar grana onde eles tiverem mais confiança, que vai gerar os números que eles precisam para defender o cargo deles nas agências, nas empresas, né? Quem é diretor de marketing, etc. Então, ainda tem muita dúvida, né, de que formatos que cabem no podcast, né? Como que é? Igual rádio, então o Solari vai falar no meio do programa uma chamada do... Então eu tenho que mandar um produto, não vai, mas se não vem o produto, mas não tem onde clicar, não tem link na descrição, clica onde. Então, não tem imagem, né? Um ou outro, às vezes não tem imagem. Então, todas essas dúvidas estão no ar. E aí dificulta muito para as marcas irem com confiança e comprarem a briga, sabe? Mas vai muito daquelas que estão mais evoluídas em conteúdo, que tem várias que já compraram, né? Que estão indo. Então, tem um exercício grande comercial também, que por isso que eu volto lá no começo, que é dividir, né? Porque senão fudeu, né? Vai fazer o comercial, que já é um trabalho desgraçado. Fazer a criação de conteúdo. Aí, puta, não dá. Então, para mim, eu acho que é super favorável, é um formato democrático, é um formato fácil, é um formato que a gente, falando de internet, exige pouco consumo de dados, e aí a gente consegue acessar uma galera gigantesca, lembrando que o Brasil é gigante. Então, eu acho que é um pouco por isso, mas tem que vir esse aporte de marketing. Se for só botar no ar e achar que as pessoas vão achar, que um dia alguém vai ver, e aí... Já nas plataformas como o YouTube, que já tem audiência nativa, é difícil. Imagina onde não tem audiência nativa, né? Então é um pouco por aí, assim, o meu olhar totalmente desprendido é esse, assim, do que eu... E assim, até falei aqui, né, que não são lives porque a gente tem as respostas, mas são lives porque a gente tem as perguntas, né? Tipo assim... Então, na verdade, a gente está aqui conversando, não tem realmente uma lógica, como o YouTube até hoje não tem assim, mas eu vejo o podcast ainda como uma nova plataforma e quando eu invisto em podcast, eu invisto muito porque vi lá no YouTube o que aconteceu com pessoas que investiram no YouTube quando ele começou, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente está falando de temporadas longas, a gente não está falando aí dos 6 meses, 3 semanas e tal, não são coisas mais longas, né? E hoje em dia ali, Alisson, vocês estão vocês têm uma programação, né? Então, assim, segunda-feira, FS Talks. Isso. Então, assim, uma das coisas que a gente fez, quando a gente começou, a gente falou assim, cara, já que a gente vamos transformar num negócio. Então, a primeira coisa ter que transformar o canal numa grade de programação, que é isso que agora é meio que a verdade para os canais em relação às marcas. Elas querem se apropriar de onde tenha muito lugar para imprimir a marca dela e de diferentes personalidades. Então, assim, não que tenha um formato único, uma verdade só, e sim tenha várias. E aí, obviamente, veio da escola do Desimpedidos, a gente fez uma consultoria, o André fez uma consultoria para o Porta dos Fundos, depois eu me juntei com ele junto na Vaia, que é a dona do Porta, a gente viu muito isso também, falou assim, cara, precisa criar formato. E aí a gente fez esses primeiros.
cara, a gente tá mudando quase tudo agora, porque a gente entendeu que não se comunica com a nossa audiência ainda. A gente ainda tá naquela bolha Faria Lima, essa porra, entendeu? A gente quer ir mais pro empreendedor da vida real. Mas isso é difícil, né, cara? Essa expansão, assim, ela tem que exercitar, né? Total, cara. É uma coisa que que eu tava até falando com o André e com o Rafa ontem, que é assim, a gente olha agora e fala assim, puta, se tivesse mudado antes, parece simples, né? Mas o André falou uma coisa que faz muito sentido. A gente seguiu o nosso planejamento, cara. Só isso é muito importante. Seguir algo. Você não tem que sair feito um doido, alucinado, fazendo de tudo e ir mudando toda hora. É importante você ser flexível, você ter pontos de reflexão e mudar, mas tem que ter um mínimo de planejamento e seguir senão você nunca tem verdade sobre nada, porque você muda tudo toda hora, né, bicho? Então, assim, a gente seguiu o nosso planejamento. Agora a gente vai mudar os programas, o cast continua, a gente vai só tornar ele mais objetivo, Papo Reto, que é o meu programa, também vai continuar, e vai entrar outros programas agora, que eu nem sei o nome agora de cabeça, que são programas mais voltados a, de fato, entregar para nossa audiência, que a gente entendeu que é outro cara. A gente falava para um cara, a audiência é outra. Então, assim, isso é normal. Aí você fala assim, pô... Claro, você só entende sua audiência errando a sua audiência. Também ninguém vai acertar ali de prima, né? Claro, lógico. E às vezes... E aí é o lance, né? Por isso que é importante ter mais gente. Eu sozinho ali ia demorar muito mais para ver isso. Porque você fica alienado, você fica canalizado, você fica... Total, cara. E aí com mais gente fora, vai e fala, opa, mas peraí, isso aqui não... E aí essas provocações ajudam demais, cara. Então, assim, uma dica importantíssima é não se isole. Mesmo que você vá montar o seu podcast, você sozinho, e vai ser um programa seu, não vai ter sócio, etc., nem vai chegar... Mas ouve uma galera diferente, manda para uma galera diferente, troca uma ideia, busca uns mentores pontuais. Cara, isso faz muita diferença. Puta, mas faz muita diferença, bicho. E às vezes esse mentor ele pode estar online ali também, Ele pode não ser diretamente falando com você, mas você pode achar esses mentores também no YouTube. Não se pesquisa no YouTube só parte técnica, né? Se pesquisa no YouTube também, eu faço muito isso, eu acho muitos gurus, assim, no bom sentido, eu vou muito pro esporte, vou muito pros caras de cuidado físico e tal, e tô cheio de guru, assim, via internet também, cara, via Google, assim, via YouTube. Não, eu acho que, pra mim, assim, é a primeira coisa, tem uma dúvida, Google, cara, é o que eu faço. Por mais que você ache assim, não vai lá e tem. Cara, eu vou desde as coisas mais simples, tipo, cara, assim, coisas de astronomia, até como... Quanto tempo tem que deixar o brócolis no vapor? Cara, maravilhoso. Cara. Total, cara, eu também. Não, eu faço isso mesmo, cara. Assim, não é mentira, não. O cara que vê o meu histórico lá deve achar que eu sou uma criança de 13 anos de idade. Cara, assim, mas assim, eu não admito quem não faz isso primeiro. Tem uma dúvida, vai lá, Google. Não entendi, tem muita... Beleza, aí pede uma ajuda. Pra quem sabe, pra quem já... Mas primeiro faz isso. Porque às vezes tá lá total, tão simples, cara. Sabe? E se não é o Google, é o próprio YouTube, como você falou, que é uma ferramenta de procura também. Total. Né? Mas, cara, vem cá. Cara. É a segunda maior, claro, Google, só depois do Google. Claro, total. Quando você falou, eu fiquei raciocinando aqui, falei, caramba, pode crer. Eu não entro no YouTube pra ver vídeos, eu entro no YouTube pra pesquisar. Isso aí. Cara. Nomes e... É uma plataforma de pesquisa. Exato. Agora vem cá, e no seu último Papo Reto, o assunto era as lives estão todas iguais? Sim. Aí já botou pressão nessa live aqui, né? Eu já falei, não, pera, vou fazer um negócio diferente. Mas enfim, as lives estão todas iguais, como é que é o resumo disso? A gente tá caminhando para os últimos 5 minutos da nossa live. Cara, assim, a ideia era assim, na verdade, obviamente esse título aí é um título que tem um quê de clickbait. Mas a provocação... Mas ele é bom, provocativo. Mas a provocação era assim, cara, tá todo mundo fazendo live cheio de dúvida, né? Que hora que eu fecho o comentário, não fecho? Eu me apresento, não me apresento? Eu fico quieto no começo, não fico? Eu vi isso acontecer demais. Eu vejo live pra caralho. Agora menos que eu tô um pouco cansado, mas eu no primeiro mês, bicho, eu via 10 por dia. Direto, uma boa oportunidade. Lavando louça, passando roupa, fazendo as atividades da casa, eu ficava vendo live. E aí o ponto... que eu chamei o Ricardo Silva, que é um amigo meu, que é um cara de comunicação, eu falei, cara, eu queria trocar essa ideia com alguém, até porque eu queria alguém melhor que eu, e ele falou essas dicas, cara, ele deu dicas muito boas, que é, tipo, começou a live, não fica em silêncio, sabe, já alinha expectativa. Eu falei, cara, eu nem faço, não alinho expectativa. Não fecha comentário sem conversar antes, sabe, falar assim, pessoal, vou fechar aqui, no final eu abro de novo, a gente fala, ou eu não vou abrir, porque é muito importante, eu quero que vocês foquem, explica. Senão, total. É só você claro, ver, cara. Você é um programa, a galera vaza. A galera vaza, porque perde aquilo que você falou.
que é aquele negócio da toma em casa. Quando alguém fecha a porta na sua lá, não tá mais em casa, tirou a tua liberdade. Aí ele falou isso, falou de entregar logo o que a pessoa quer, sabe, no começo, falar assim, cara, você quer Boa. saber? Você É quer isso. saber há quanto tempo a cocção do brócolis no vapor? É 10 minutos. Agora eu vou contar uma história. Pronto, entendeu? Aí eu vou contar a história do brócolis, etc. Então, Não assim, tem o uma primeiro entrega... enrolação, né? Não tem Não. uma enrolação, não tem Porque daí mais você já essa. deu o que você tem pro o que o cara quer, e o cara fala assim, opa, o É cara uma não tem opção uma dele solução. ficar ou não. E ele vai falar assim, deixa eu ouvir esse cara já me deu Agora, se você não entregar nada, o cara vai falar assim, ih, esse cara aí pode estar num dia ruim Tá me e achar uma enrolando. merda. Já achar uma merda, já vai falar mal de você. Enfim, É. tem esse ponto. Então ele deu essas Tem. dicas, e aí eu achei muito legais e coisas que nem eu fazia. Cara, eu não. Cara, eu tenho. O lance de pedir lá, manda pros amigos. Cara, eu fazia isso aí sofrendo, cara. Porque eu não sou um cara de fazer essas merdas. Sofrendo. Total, Assim. cara. Era assim, cara, Total. pelo amor. E aí ele deu uma dica, falou assim: não pede no começo, ninguém viu nada, vai pedir no começo, pede no meio, que a galera já viu. E aí fala assim: pessoal, vocês estão gostando desse negócio? Olha esse papo que maravilhoso. Então, assim, e até você já tá no gás, né? Tipo, eu já tô no gás. Vamos mandar para os amigos, vamos chamar uma galera legal para vir para cá, etc. Então essas dicas são simples, mas óbvias e a gente não faz. A maioria não faz, eu não faço. Então eu meio que me coloquei ali com a minha audiência, é verdade. E aí o cara Claro. e deu os insights. E aí é isso. Então ficou legal o vídeo, cara. Foi via Zoom, uma collab virtual. Ficou legal mesmo. Eu achei legal, assim. A conexão dele tava meio ruim, mas fora isso, ficou maravilhoso. Mas você é um curioso dos conteúdos e disso tudo, assim, né, cara? Você é um. As ideias que a gente trocou aí nos bastidores, nas DMs e tal, é sempre muito Sim. isso, né? Assim, Muito. tentando entender qual é o melhor caminho para a gente realizar não só a parte técnica, mas a parte de condução também, né? Muito. É um misto, cara. Assim, eu tenho meus preferidos, que eu acompanho sempre. Tipo, o seu e eu não tô falando isso porque você tá aqui. Mano, e eu fico muito feliz, de verdade. Você e já era desde antes, já como comunicador, o jeito que você faz é o jeito que você comunicava, eu admirava demais, desde a MTV Legendários. E você é um. E aí eu vou escolhendo alguns que eu sempre olho, assim, eu sempre tô dando uma olhada. Eu sempre vejo que o cara tá publicando. Talvez eu não veja o vídeo, mas eu sei o que você postou essa semana. A linha editorial que tá seguindo ali. E quando eu tenho uma dúvida sobre algo, ou eu quero pesquisar algo novo, aí eu saio naquela coisa deep da internet maluca. Eu começo vendo um vídeo, quando eu vejo, eu já tô no site da... E aí fica horas. Não, da madrugada, assim, eu vou longe, assim, começa com um, eu vou... Tipo, eu sou um pesquisador, eu tava maluco por tráfego na internet, essas coisas. Cara, eu quase fiquei louco com isso aí, porque em 2 meses eu absorvi tanto conteúdo e eu não botei pra fora. Cara, a minha ansiedade tava explodindo, cara. E aí tem esse problema. Eu acho que assisti todos os podcasts do 6 em 7 do... Nossa! Do Érico. Teve uma hora lá, eu falei, não, chega, velho, chega. Cara, porque se você não bota pra fora, mano, vira um troço que você fala assim, cara... Eu até fiz um post sobre isso ontem no meu feed, agora comecei a fazer umas frasezinhas, que era isso. Se você estuda e não pratica, mano, ou você esquece tudo ou você fica louco de ansiedade. E aí eu tava assim. Então eu doso. Eu tenho meus caras preferidos, e quando eu preciso de algo, eu vou feito um desgraçado pra cima, sabe? E aí você acha que no fim das contas você procura as pessoas pelos conteúdos ou as pessoas pela condução de tudo? Não pela condução on camera, mas pela, sabe, vai inovar, vai trazer uma coisa nova, assim. Cara, eu sou bem mala com isso, assim. Eu procuro pelo conteúdo, mas eu olho a pessoa depois, se eu vejo algo que eu já não é muito meu eu já a credibilidade fora. Eu sou aquele cara que acha a pessoa legal, eu acho ela muito legal, e se eu vejo que ela faz alguma coisa errada, eu passo a achar nada na hora, entendeu? Assim, de 8 para 80. Muito. Não então, tem assim, meio termo. Eu sou aquele cara que acha pessoas bonitas porque elas são legais, se eu vejo que ela não é legal, eu já não acho mais bonita. Eu sou esse cara, entendeu? Então assim, eu olho, às vezes, um vídeo de alguém, e eu já fui preconceituoso com muita gente, cara. Acho que todo mundo, cara. Acho que todo mundo na internet, com essa coisa de analisar conteúdo. Muita gente que no começo começou daquele jeito, que é como eu tô, parece hoje no YouTube, meio travado, e eu falava, puta, que bosta isso. E aí, hoje os caras são fenômenos. E aí eu olho e vejo, puta, olha como eu julguei mal. Mas é difícil, né, cara? Mas eu me apego muito ao que a pessoa tá fazendo, assim. Voltou.
Caiu aqui. Voltou? Aí, beleza, beleza. Se a pessoa Voltou. começa a fazer coisas que eu não acho, a credibilidade em relação ao conteúdo dela, que pode ser foda pra caralho, eu já, puta, não é a minha praia. Entendeu? Então, Isso pra é mim, muito delicado, né, cara? Porque isso acontece com a gente também todo dia, né? Tem gente olhando pra gente assim, em algum Muito, momento ali, total, pegou na total. curva e falou: ah, Total. não, isso aqui eu não quero ver Dia nunca ruim, mais, né? pegou num dia ruim. Total, cara, total. Acontece E não muito. pode, e no frigir dos ovos, não pode se importar com isso a gente, né, cara? A gente Não. tem que seguir, né? Cara, Não ó, dá. aqui tá dando 25 segundos restantes. Alisson, Foi lindo. cara, foi lindo, né? Muito obrigado, mano, pela participação. Te deixo aí 15 segundos pra despedida, mano. Cara, Obrigado de coração, tá? é uma honra pra mim, sério mesmo. Uma honra estar contigo aqui. Eu te admiro demais, demais. Você é minha referência. Cara, uma honra. É um sonho conquistado.